Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula das nossas lições da faixa etária de jovens, dando continuidade aqui ao nosso primeiro trimestre, do ano de 2023, trimestre que iniciamos tratando de assunto de grande importância para a vida dos nossos jovens. Você que é jovem, você está agora tendo a oportunidade de aprender e de ser edificado a respeito da sua convivência diária na presença de Deus, do seu relacionamento com Ele, para a glória do nome do Senhor. Nosso assunto principal é separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, que sejamos vasos idôneos para uso do Senhor, separados para Deus, fala de santidade. É um assunto, embora não seja um assunto popular, embora não seja um assunto muito querido por muitas pessoas, porém, quando falamos em separados para Deus, quando falamos em buscar uma vida de santidade, isto, aos ouvidos de quem ama ao Senhor, soa como uma boa coisa, porque o mandamento bíblico que aparece, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo de número 1, lá por volta do versículo de número 15, 16, Deus exortando, através do apóstolo Pedro, os cristãos a serem santos, andarem em santidade. E a motivação, a causa maior da nossa vida de santidade sempre deve ser Deus. Deus é a razão do cristão viver, do cristão andar em santidade. Às vezes isso é mal interpretado por algumas pessoas. Algumas pessoas acham que essa questão da santidade, isso varia de ministério para ministério, de denominação para denominação, de pastor para pastor. Às vezes alguém diz, não, porque o pastor fulano é muito rígido, exigente. Mas quando falamos em santidade, dentro do contexto bíblico, o exemplo maior de santidade é Deus, nunca é o homem. Nós não estamos aqui estudando sobre santidade tendo uma outra pessoa como referência. A nossa referência é o próprio Senhor, como está escrito, sede santos porque eu sou santo. A questão aqui não é ser santo porque Moisés era santo, seja santo porque Pedro era santo. Não, é um nível mais elevado. Seja santo porque eu sou santo. É assim que Deus fala para o seu povo, tanto no Antigo Concerto, como também nos dias atuais, na Nova Aliança. Então, é um assunto, já que o agente da santidade é o próprio Deus e Ele é a essência, santidade está aí, é a essência divina, devemos apenas nos submeter e se sujeitar à vontade de Deus. Bem, nossa segunda lição hoje fala sobre o pecado, sobre a perspectiva do Deus que é santo. A gente vai ver o pecado da perspectiva humana e vamos ver o pecado da perspectiva de Deus. Vamos entender que o homem tenta dar um jeitinho de esconder o seu erro, o seu pecado, porém Deus é intolerante com o pecado. Então, é algo que tem que ser eliminado das nossas vidas e isso é possível quando nos rendemos ao Senhor. 2 Samuel 11, 27, a gente tem um texto bíblico de apoio aqui, baseado em um episódio que aconteceu na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu algumas falhas. Davi findou cometendo um pecado duplo, cometeu o pecado de adultério, seguido também pelo pecado de homicídio, quando, através de uma escrita dele, plano dele, o marido, Urias, o esposo da Batseba, é morto no fronte da batalha, e tudo isso, quem era o culpado? Davi, ele que mandou, ele que ordenou a Joabe que colocasse o seu melhor soldado ali em frente
onde haviam homens mais belicosos, mais valentes, e o pessoal, né, da companhia de Israel se afastasse de Urias. Então, através da espada do inimigo, Davi mata um dos seus melhores soldados. O que acontece? Davi recebe Batseba como sua esposa, e agora tem um filho com ela. Não havia engravidado já antes, e agora esse filho nasce e chega ao ponto de morrer, né? Essa criança finda morrendo. Bem, vamos ao texto. 2 Samuel 11:27 diz: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Esse pareceu mal aos olhos do Senhor, em outras palavras mais claras, não agradou a Deus. Foi desagradável aos olhos do Senhor. Resumo da nossa lição. Enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, porque a gente vai ver na leitura que ele tenta esconder o seu erro, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Tem molezinha para o lado do pecado, não, porque uma vez que ele é aceito no coração do homem, isso interrompe o relacionamento com Deus, né? E ele mata. Por quê? Porque separa o homem da presença do Senhor. Então, é algo muito sério. Se existe uma coisa que não se deve brincar, é com essa questão de pecar, né? Tem que ser levado a sério e deixado, abandonado. Se errou, confessar, pedir perdão, suplicar a misericórdia divina imediatamente, para que não venha se tornar como uma gangrena, como está no texto do Novo Testamento, como câncer, né? Leitura, o texto bíblico que apoia a nossa lição hoje. E o Senhor, né, está aqui em 2 Samuel 12, verso 1 ao 9, enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das 2 ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi sobre Israel como rei, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, veremos nesta lição o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, que é o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes de sua trajetória como rei. Momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. Começamos a nossa lição falando para os nossos jovens: isso não é para impressionar ninguém, isso não é para deixar ninguém amedrontado, sofrendo pelos cantos das paredes. Não, nada disso. A intenção é alertar, é deixar todo mundo em estado de alerta, porque
É fato que o pecado traz consequências. O pecado traz consequências. Essas consequências são muito dolorosas, muito angustiantes, e o nosso Deus quer nos prevenir, né, dessas consequências. Veja bem, embora quando pecamos e nos arrependemos direitinho, pedimos perdão, tudo bem, bênção, Deus perdoa, perdoa, mas o pecado deixa lá seus efeitos, deixa lá suas consequências, né? E o Senhor quer nos poupar de tudo isso. Aqui veio consequências sobre Davi, né? Davi pecou, assume, traz essa mulher para casa, para o palácio, e começam consequências. Consequências estas que inclusive foram se arrastando até o final da vida do rei Davi. Primeiro tópico, o pecado sobre a perspectiva humana. A gente vai ver o pecado sobre a perspectiva humana e vamos ver também o pecado sobre a perspectiva divina. Sobre a perspectiva humana, vemos o homem considerando o pecado como algo até mesmo inofensivo, algo que não existe. E quando acontece, e alguém às vezes reconhece que ele existe, que é ofensivo, mas muitas vezes tenta encobrir. Então, da perspectiva humana, o pecado não é tratado como deveria, né? O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. No tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar seu exército, decidiu ficar no palácio. Ele ficou ocioso. E certo dia, no terraço de seu palácio, avistou uma mulher banhando-se. Então ele perguntou a respeito dela e recebeu a informação de que se tratava de Batseba, filha de Eliã, neta de Aitófel. Que Aitófel, né, que já foi o que seria aí o principal conselheiro do rei. E principalmente, né, ela esposa de Urias, o Heteu. Portanto, tratava-se de uma mulher casada e não lhe era lícito possuí-la, mesmo ele sendo rei. Não podia sair pegando as mulheres por aí, né? Mesmo sendo rei. Havia limites estabelecidos pelo Senhor. Davi, não satisfeito com as mulheres que tinha, ele já tinha, né, à sua disposição, esposas, concubinas, mandou chamar Batseba e cometeu um grave pecado. Batseba ficou grávida e mandou informar a Davi. O pecado do rei foi um pecado deliberado. Ele não foi vítima de uma armadilha. Ele decidiu pecar. Como que isso começou? Isso começou com a ociosidade, né? Observa quem vai passando, quem vai vindo, quem vai chegando, enfim. Presta atenção em tudo e finda caindo nessas armadilhas que caiu Davi. Então nunca é bom estar ocioso, bom estar ocupado com um trabalho que é digno, com as coisas de Deus, né? Sempre ocupando a mente com aquilo que é saudável. Depois, além da ociosidade, como que foi o desfecho para poder ele chegar a pecar? Começa com ociosidade, depois um olhar lascivo e impudente. Viu, prestou atenção, ficou olhando, né? Depois o desejo, depois disso o planejamento para o ato e enfim o adultério consumado, né? A palavra de Deus através de Tiago fala-nos com clareza a respeito de como ocorre a tentação na vida do ser humano. 2. O cuidado com aquilo que parece inofensivo. Pequenas alterações éticas e morais podem passar despercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do nosso tempo. Na atualidade, as pessoas tendem a relativizar o certo e o errado
E o pecado deixa de ser uma transgressão. Ao princípio, o pecado pode parecer apenas um pequeno detalhe. Não, é só uma coisinha, não é nada demais. Para que esse radicalismo todo, né? Se essa senhora tivesse tomando banho amparada, se banhando amparada para que ninguém a visse, não teria acontecido isso. Se o rei não tivesse ocioso, né, e não tivesse colocado seus olhos nela, também não teria acontecido isso. Então são detalhes que no dia a dia da gente a gente precisa estar atento, né? Precisamos estar atento aos riscos que muitas vezes envolve a vida de um jovem, de uma jovem, né? Mas aqui não é somente, estamos aqui na lição de jovens, mas o risco é real para todos, para qualquer um. Qualquer um deve estar atento, deve estar alerta para não cair, né, nesse tipo de maldade. Logo no início, pode terminar com a consumação e o afastamento da presença de Deus. Se o pecado não foi identificado, né, se não for identificado logo no início, pode terminar com a consumação de práticas que vai causar, né, afastamento da presença de Deus, porque, como aconteceu com Davi, o Senhor fica triste com Davi. E Davi chega mesmo a pedir, a orar, lá no Salmo 51, a gente vê isso, pedindo a Deus que não retire dele o seu espírito e que devolvesse a alegria da salvação. Ele começa a perder muito, porque começa perdendo a alegria da salvação. Se perde a alegria da salvação, o negócio está ficando feio, né? Então, são consequências do pecado. Por isso que é bom vigiar e se portar varonilmente na presença de Deus. Os planos de Davi para encobrir o seu pecado. Depois de receber a notícia da gravidez de Batseba, Davi se vê encurralado pela situação. Aquele breve momento de prazer, resultado da falta de controle sobre os desejos, né, agora estava enviando a conta. Note que foi apenas um breve momento. Ele não se controlou, não controlou seus desejos. E agora, um breve momento se transforma em quê? Se transforma em anos e mais anos de dor e de sofrimento pela frente. Além do risco de perder a sua salvação, porque ele mesmo disse: Deus, devolve-me a alegria da salvação. Quer dizer, se Davi não corre e se reconcilia com Deus diante da repreensão do Senhor, o prejuízo teria sido maior ainda. Então é algo que não se deve brincar, né? Não é como comer uma fruta, limpar a boca e dizer: não fiz nada demais, só me alimentei. Não, o pecado é mortífero, né? Continuando aqui, para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Veja que o pecado ele age gerando na vida das pessoas um efeito dominó. Uma coisa vai, né, após a outra. Como diz a palavra, um abismo chamando outro abismo. Vou esconder meu pecado. Como é que eu escondo? Pecando. Eu tento esconder pecando. Mas não tem como esconder, porque quem eu ofendi, a lei de quem eu quebrantei, quem eu desobedeci, é onisciente. A gente pode até tentar se esconder dos homens, mas ninguém consegue se esconder de Deus. Não há como, né? Deus é onisciente, está vendo tudo, está presente em toda parte, não tem como se esconder do Senhor. Davi tenta e faz mais uma grande besteira, cometendo aí um crime contra a vida de Urias. Então, como que ele faz isso? Para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Pediu ao general do exército, que era Joabe, que mandasse Urias para falar com ele. Depois de conversar com Urias e fazer perguntas a respeito da batalha,
O rei manda Urias ir para casa para ver a esposa. No entanto, Urias não foi para sua casa e dormiu junto à porta da casa do rei. Veja que Urias era um homem fiel. Note que muitas vezes o fiel sofre por causa da infidelidade dos outros. Entende? O fiel às vezes sofre, mas quando o fiel vem a sofrer, não é por causa dos seus próprios atos. O fiel sofre por causa da infidelidade dos outros. No entanto, Urias não foi para casa e dormiu junto à porta da casa do rei. Então Davi convidou Urias para comer e beber e o embriagou. Porém, Urias não desceu à sua casa, enquanto o exército estava defendendo o país e o rei. Davi parte para um outro plano e esquematiza a morte de Urias em guerra. Qual era o interesse de Davi em enviar Urias para a casa dele? Queria encobrir a gravidez. Ou seja, o agente causador da gravidez, ele queria que, aparentemente, alguém pensasse que tivesse sido Urias. Não, Urias foi em casa, dormiu com a esposa, então o filho é dele. Ninguém ia nem desconfiar, né? Mas não deu certo. Então ele parte para um plano macabro, obscuro, terrível, né? Que é matar o homem. Findado o luto pela morte do bravo soldado, Davi se casa com Batseba e ela dá à luz um filho, fruto de um adultério, de um homicídio, que o rei acreditava estar camuflado. Ah, a mulher está grávida? Tá. Não, mas Davi casou com ela. Quer dizer, na mente de Davi, talvez, não, tranquilo. Consegui despistar, né, as pessoas, o olhar das pessoas do meu erro. Porque agora a mulher estava grávida, porém estava casada com Davi, era uma viúva, então tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o filho que essa mulher estava, né, dando à luz era fruto de um adultério, de um homicídio, e só Deus sabia disso. Deus, Davi, né, e, em parte, a mulher, ninguém mais. Agora o Senhor começa a tratar com Davi por causa do seu erro. Então, meus irmãos, não adianta nós, se errarmos, tentar esconder. Porque se a gente tenta esconder, a gente finda tropeçando. O pecado é muito escorregadio, é obstáculo no caminho. O correto é correr aos pés de Cristo, confessar nosso pecado, deixar, abandonar e seguir a vida em frente. Então, segundo tópico, o pecado agora sob a perspectiva de Deus. O pecado é algo desagradável para Deus. Para Davi, tudo estava resolvido. Urias estava morto. Batseba agora havia se tornado desimpedida para o casamento. Mais um filho seu nasceria. Então, para Davi está tudo resolvido. Mas não estava. Nada estava resolvido. Pelo contrário, Davi havia aumentado o problema sobre a sua vida. Ninguém estava incomodando o rei sobre esse assunto. Tudo quieto, tudo calmo. Porém, a parte final do último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel deixa bem claro a visão de Deus sobre tudo o que havia acontecido no episódio de Davi e Batseba. O Senhor disse, está escrito, aliás, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus não se agradou dos atos de Davi. Muito sério. Agora, não estava tudo bem. Para Davi, talvez pensasse, não, está tudo ok, mas não estava. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi estava vendo. E não estava sendo complacente com as atitudes do rei. Deus ainda passa algum tempo em silêncio, digamos 1 ano em silêncio. É tempo suficiente para o homem imaginar
que era passado, mas para Deus estava vivinho como se fosse naquele momento. Entende? Então ninguém acha que o pecado se vence com o tempo. O pecado é resolvido com, primeiro, arrependimento, quebrantamento, humilhação aos pés do Senhor. Mas a maior solução, mais efetiva e eficaz, é a prevenção, prevenir, vigiar, orar, portar-se com muito pudor, com muito cuidado, para não pecar. É o melhor caminho. Mas se pecar, lembrar que tem um advogado e consertar as coisas a tempo antes delas se agravarem. Então, o Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando um tempo para que Davi se arrependesse. Todavia, o rei pensava que tudo estava resolvido. Contudo, para o Eterno, o pecado cometido precisava ser tratado. Deus criou o ser humano e o proveu do livre-arbítrio para tomar suas decisões. Junto com essa liberdade está a responsabilidade pelos atos praticados. Não existe, como é que eu posso colocar? Não existe livre-arbítrio sem responsabilidade. Deus me deu livre-arbítrio? Sim. Posso escolher o que eu faço ou deixo de fazer da vida? Sim. Mas eu nunca posso esquecer que essa liberdade é acompanhada de responsabilidade. Ou seja, se eu agir irresponsavelmente, é um direito meu, mas as consequências também serão minhas. Não é verdade? E certamente, como já falei, vou fazer com que consequências dolorosas caiam sobre outras pessoas. Então, o pecado nunca é algo... eu pequei, foi um negócio só eu e está entre eu e Deus. Não, sempre alguém mais é ferido nessa história. Junto com essa liberdade está a responsabilidade. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas, e se não tratar nesta vida, ele trata na vida eterna. Aí é mais delicado de se pensar, né? Porque aqui ainda tem um jeito, aqui ainda tem chance. Se o homem parte para a eternidade sem resolver a questão dos seus pecados, sem ser remido, sem ser lavado pelo sangue de Jesus, lá na eternidade não há mais sacrifício pelos pecados. A primeira opção é melhor, né? Ou seja, como assim? Que opção? Tratar e resolver a questão dos pecados hoje, com vida, né? Pois quando alguém é confrontado com seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus. Ou seja, arrependeu-se, Deus perdoa, então tem a oportunidade de viver com o Senhor. Se não for confrontado, nem houver arrependimento, então não existe vida eterna com Deus. Então tem que resolver aqui e agora, com vida. Depois da morte segue-se a juízo, e o juízo é sem misericórdia. Terceiro, Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Essa frase é discutida entre os teólogos, mas não há o que se discutir aqui, não. Não há o que se discutir. Não há o que... eu vou aqui expressar um pensamento filosófico aqui e tal. Não há. Não há, né? Às vezes há pessoas que dizem, não, mas Deus não ama o pecador não, porque por causa do pecado, que o pecado é praticado pelo pecador, então se Deus abomina o pecador também. Bem, a gente tem que entender que quando Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo não era redimido, né? João 3,16 fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Quer dizer, quando Deus deu o seu filho, como é que estava o homem? Para onde o homem caminhava? Como estavam os seus pensamentos? Como estavam as suas ações? Suas escolhas? Quando Jesus nasce ali na Galiléia dos Gentios, em Belém, né, a região de Belém ali, como é que era a situação lá? Ele nasceu aonde? Região de trevas, né, e sombra da morte. Então, fato é que Deus ama
Se ele não amasse o pecador, ele não enviaria um Salvador, seu próprio Filho, para morrer na cruz por cada um de nós. Agora, claro que o pecado separa o homem de Deus, né? Um tempo já havia se passado na vida de Davi, pois o texto diz que Batseba chegou a dar à luz a um filho. Teve o tempo de se arrepender. No entanto, como nada estava lhe sendo cobrado, pode ter entendido que com Deus estava tudo certo, né? Assim como muitas pessoas em nossos dias. Muitos estão vivendo em pecado e se sentindo os intocáveis. Nada está acontecendo comigo. Não tem cobrança nenhuma. Já faz tempo, então está resolvido. Tá não. Todavia, no seu tempo, né, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natã. O profeta enviado até o rei para lhe contar a história de um homem pobre que tinha apenas uma linda cordeirinha. E de outro, né, um homem rico, que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a única cordeirinha do homem pobre. Davi, quando ouve Natã e diz que o homem rico merecia morrer, né? Davi ouve Natã e diz: esse homem é digno de morte, como fazer isso? Então Natã diz ao rei: esse homem é você, rei. Por que foi usada essa parábola? Porque Davi tinha, inclusive, mais de uma esposa. Urias só tinha uma. Então, Davi ignora, né? Ignora completamente esta realidade e pega aí a única esposa que Urias tinha e ainda mata o homem. Bem, Deus repreendeu Davi certamente porque o amava. Deus repreende aqueles a quem ele ama. Qual o objetivo? Levar ao conserto, né? Terceiro, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. O julgamento de Davi. Quando o profeta apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente e o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Ele não precisou sequer pensar muito para dar o seu veredicto. Qual foi o veredicto de Davi diante da injustiça e do pecado? Ele diz: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Quer dizer, segundo o juízo do homem, né, Davi, era para esse homem devolver pela cordeira, né, quadruplicado e ser morto. Era digno de morte, né? Enquanto isso, a gente vê aqui a maneira como Deus reage à situação. Interessante como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Quando é ele, não. Ele dá um jeito de esconder, né? Dá um jeito de se esconder, de ocultar, colocar debaixo do tapete. Mas quando é os outros... Eita, Jesus amado. Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu. Totalmente diferente da justiça divina. Deus não faz acepção de pessoas quando ele age, né, na sua justiça. A confissão de Davi. Deus lembra Davi as dádivas que ele dera e expõe a ingratidão do rei, que mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos seus desejos carnais, adulterou e cometeu um assassinato. Por fim, o informa sobre as consequências que teriam os seus pecados. Não ficaria só assim, né? Somente após Deus, por meio do profeta Natã, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa seu pecado. É necessário confrontar o pecado. Mas não basta confessar. Faz-se necessário o sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Davi não via problema no pecado desde que fosse oculto, né? O Deus que é santo via de maneira diferente. Para uma vitória, era preciso uma confissão com um verdadeiro arrependimento.
Agora vejamos o arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus. O Salmo 51 foi escrito por Davi enquanto ele vivia esse momento após o confronto do seu pecado pelo profeta Natã. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade de seu filho com Batseba. O menino adoeceu. Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela criança até que ela morreu. Essa experiência levou Davi a um verdadeiro arrependimento, que apresenta uma confissão bem diferente de 2 Samuel 12 e 13. Ao ler este salmo, é possível perceber como Davi derrama seu coração diante de Deus, confessa e afirma: o meu pecado está sempre diante de mim. É bem diferente, né, da experiência anterior em que os pecados estavam encobertos. Estava encoberto, né? Está tudo resolvido, está lá no esquecimento. Reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Não, quando ele diz: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. O Senhor é bom e teve misericórdia de Davi. Veja que havia sim a possibilidade de Davi ser lançado fora da presença de Deus, de perder a presença do Espírito Santo por causa do pecado. Observe a igreja em Laodiceia. Jesus está lá de fora batendo na porta, quer dizer, alguém botou ele para fora. Quando peca, abraçando com amor os bens materiais e abandonando aquele amor por Cristo. Então, literalmente, a igreja estava colocando Jesus para fora. Se nós nos entregarmos aos prazeres, às concupiscências dessa vida, às cobiças, a gente vai estar colocando Deus para fora. Entende? A gente vai estar fazendo com que percamos a presença do Senhor. Mas o que Deus nos traz nesta lição é: meu povo, o pecado é algo grave. Não peque. Mas se porventura vocês pecarem, como diz 1 João capítulo 2, não tenta botar debaixo do tapete, não esconde. Procura resolver isso logo, antes que essa coisa cresça, né? Seria um conselho do Senhor para as nossas vidas. E para andar em santidade, para sermos um povo separado para Deus, é necessário considerar o pecado como algo grave. Pecado não é um incidente, um acidente. Pecado não é simplesmente um mero deslize. É algo que traz consequências sobre a vida do homem, né? Sobre a vida da mulher. Então nós concluímos na lição de hoje dizendo que o exemplo de como Davi lidou com o pecado e como Deus estava vendo o erro cometido por ele e seu desfecho são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. O julgamento de Deus é imparcial. Veja que mesmo com o passar do tempo, 1 ano, Deus não havia se conformado. Faz tempo que ele pecou. Não, tinha que resolver isso daí. Todavia, aqueles que, como Davi, se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança. Ainda bem que Davi se arrependeu, consertou-se com Deus. Ainda bem que muitos nos dias de hoje têm se arrependido e têm se consertado com o Senhor nosso Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. Até a próxima lição, onde estaremos falando sobre o temor de Deus, ou o temor a Deus, que é o caminho da santificação. Através do temor, que nos desviamos do mal e assim vivemos separados para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.